Bom, e vamos lá para Brasília, né? Porque esse assunto das vacinas também diz respeito ao STF. Foi determinado um prazo de 48 horas para apresentação das datas de início e término do Plano Nacional, um plano que foi apresentado no final do sábado ao STF, com as vacinas que podem estar no radar do governo federal. A Coronavac apareceu ali entre elas, mas há uma cobrança de resultados mais efetivos e hoje o vice-presidente Hamilton Mourão falou que ainda está muito cedo para se falar em prazos para vacinação. Larissa Arantes, vamos ficar nessa? A gente querendo prazo, o governo falando que está cedo. Quando é que sai um plano definitivo, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Essa é a nossa expectativa aqui em Brasília para justamente a apresentação do plano, a apresentação oficial do plano e também para essa definição de datas. E hoje o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse isso que você falou e também o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que seria irresponsável especificar, então, a data de início e também de finalização da vacinação contra a Covid-19, porque, segundo ele, não é possível fazer isso sem a aprovação e sem o registro de vacinas na Anvisa. Vamos ouvir, então, o que o secretário disse. Seria irresponsável darmos datas específicas para o início da vacinação, porque depende de registro em agência reguladora, posto que só saberemos da segurança completa quando finalizados os estudos clínicos da fase 3. Aí uma alfinetada direto no governador João Dória, né? Exato. Inclusive, assim, já também dando uma resposta em relação a essa determinação, como você lembrou também do ministro Ricardo Lewandowski de ontem, dando aí essas 48 horas para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente, então, essas datas de início e de finalização da vacinação. No sábado, esse documento, o planejamento, foi entregue ao Supremo pela Advocacia Geral da União. E, com isso, o julgamento no STF, que estava previsto de 2 ações na quinta-feira, que analisariam, então, a obrigatoriedade do governo apresentar esse plano, esse julgamento, então, foi retirado, né? Essas 2 ações foram retiradas de pauta e o julgamento não vai mais acontecer, mas depois, no domingo, já veio essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Antes dessa determinação, Ana, o Ministério da Saúde havia informado por meio de nota que o plano seria detalhado, então, apresentado à imprensa, apresentado à sociedade na quarta-feira. Uma questão também importante lembrar, Ana, que o documento foi apresentado no sábado. Quando foi sábado à noite, um grupo de pesquisadores que assinavam, então, o plano, eles disseram que não foram consultados sobre essa versão final que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Uma parte desses pesquisadores, então, soltou uma nota e essa nota dizia que eles não foram consultados, que eles haviam se manifestado, inclusive, com muita preocupação em relação à retirada de alguns grupos prioritários do planejamento. Então, eles estavam requisitando uma reunião com o ministro da Saúde, Pazuello, e foram surpreendidos pela apresentação, foram surpreendidos, inclusive, pela imprensa, divulgando que o Ministério da Saúde já havia apresentado o planejamento. Em resposta, no final de semana também, o Ministério informou que os especialistas não possuem poder de decisão. Foi essa a expressão utilizada pelo Ministério em nota em resposta a essa manifestação dos pesquisadores. Então, a gente segue aqui em Brasília sem ter certeza se de fato, então, o plano será apresentado na quarta-feira, se na quarta-feira o Ministério já vai definir, então, essas datas exigidas ou se isso vai acontecer antes, porque o prazo foi dado de 48 horas, então seria antes da quarta-feira. Enfim, diversas questões que a gente segue acompanhando em relação ao plano de vacinação contra a Covid-19, né, Ana? É isso, porque a gente fala de prazos, a gente cobra esse planejamento justamente para que o Brasil consiga ter a garantia da compra de algum imunizante, né? Porque o mundo todo está se mexendo e a gente sabe que, como qualquer indústria, a produção de vacinas também tem um limite, né, Larissa? É essa a nossa preocupação, que falte imunizante. A gente não quer passar na frente de ninguém, é exatamente isso. Obrigada, viu, Larissa? Qualquer novidade, estamos aqui. Volto sim. Obrigada, Ana. Fechado, até mais.